Queridos irmãos e irmãs, nós vamos celebrar neste domingo a solenidade de Pentecostes, o dia de Pentecostes. E o texto do Evangelho que vamos ler em nossas celebrações deste domingo é tirado do Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 19 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A solenidade de Pentecostes. Celebramos, irmãos e irmãs, neste domingo, esta solenidade grande da Igreja de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, de junto do Pai, Jesus nos envia o Espírito Santo, grande dom para a Igreja, para os cristãos e também para o mundo. O Espírito Santo, depois do batismo, vive em nós como num templo. Podemos adorá-lo, podemos também falar com ele em cada momento, pedindo humildemente a sua ajuda divina. Como cristãos, somos chamados a viver a vida no Espírito. São Paulo, falando no Areópago de Atenas, ensinava os gregos e aqueles que o escutavam sobre o Deus no qual vivemos, nos movemos e existimos. Estas palavras de São Paulo, inspiradas por Deus, ajudam-nos a compreender um pouco deste mistério da inabitação do Espírito Santo e a sua relação com cada um de nós. Vivemos, para entender bem o que significa esta inabitação, vivemos imersos neste mar infinito de amor que nos banha, que atinge toda a nossa vida. Este amor de Deus nos conforta e nos enche também de vigor. Devemos sempre deixar que Deus nos inspire, nos guie e nos anime nestes caminhos do Espírito, que são os caminhos da santidade pessoal. O Espírito Santo inspira-nos continuamente. Não podemos ter um bom pensamento ou um bom desejo sem a ajuda do Espírito Santo. E quantas vezes, irmãos e irmãs, somos surpreendidos por um desejo inesperado de maior fidelidade ao Senhor, o desejo de corrigir isto ou aquilo na nossa vida, o desejo de, alguma forma, prestarmos um serviço fraterno aos nossos irmãos que precisam. E nós, que recebemos estas inspirações, muitas vezes não nos damos conta de que é o Espírito Santo quem está nos iluminando e nos aquecendo no amor ao Pai e aos nossos irmãos. O Espírito Santo move-nos com suavidade para o bem. Apesar de termos ficado com as inclinações doentias para o mal, para o pecado, por causa do pecado original,
também sentimos em nós com frequência um desejo indefinido de amar mais ao Senhor, de vivermos com maior fidelidade a vocação, por exemplo, que Deus nos chama, correspondendo melhor ainda ao amor de Deus. O Espírito Santo faz isto com tal discrição, que até muitas vezes nos parece ser uma inspiração que nasceu de nós mesmos, mas não, ela vem do Santo Espírito. Também o Espírito Santo enche-nos de consolação. O Espírito Santo enche-nos deste gozo sobrenatural quando nos deixamos guiar por Ele e procuramos fazer na nossa vida com fidelidade a vontade de Deus. Falando sobre o Espírito Santo aos apóstolos no cenáculo, Jesus dá um título ao Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo é o Paráclito, ou seja, que significa o nosso advogado, o advogado das nossas causas, o Consolador, aquele que nos conduzirá à verdade total, à verdade plena, aquele que colocará delicadamente nos nossos lábios as palavras necessárias quando formos interpelados sobre a razão da nossa esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, como cristãos, a nossa vida se realiza em missão com o Espírito Santo. É o que Jesus diz no Evangelho. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E a aqueles a quem os retiverdes, eles lhes serão retidos. Deus chama-nos a anunciar a todas as pessoas o seu perdão, a alegria do Evangelho, a bondade infinita de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Proclamando com a nossa vida esta certeza da presença e da ação do Espírito Santo em nós, nós também entendemos que, embora com muitas deficiências e com as dificuldades que todos os outros e toda a humanidade sofrem, a nossa vida há de ser uma proclamação solene da misericórdia de Deus. A imitação de Jesus Cristo, também nós não estamos no mundo para julgar ou para condenar as outras pessoas, mas temos a missão, inspirados pela graça do Espírito Santo, de levar as pessoas ao encontro sempre de Jesus. Não podemos guardar só para nós este tesouro e esta alegria que vem do Evangelho. Vivamos, portanto, este dia de Pentecostes cheios desta alegria e dispostos a transmiti-la a todos aqueles que nos rodeiam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom domingo e uma boa semana a todos.